Olá, boa noite. Tô tentando mudar aqui. Tô entrando primeiro aqui ah, pelo Facebook, a live. Novamente, tô aqui agora ajeitando para eu poder entrar ao vivo ao mesmo tempo no Instagram. Eu tenho que aproveitar o momento, intervalo. Agora entrar ao vivo no Instagram. Aqui. Olá, boa noite. Boa noite ao pessoal do Instagram agora. São 19 horas e 43 minutos. E hoje é sábado, dia 11 de abril. E estou aqui para a gente poder fazer a nossa live do presságio. Vamos fazer o presságio da semana, envolvendo o tema principal aqui, o Brasil, né? Com a pandemia. Como é que vai ser essa semana? Como nós devemos enfrentar essa semana? Boa noite, boa noite, boa noite. Eu estou ao mesmo tempo Instagram, Facebook, ao mesmo tempo aqui, para poder ajudar. Deixa eu ver se eu consigo colocar o celular na mesma posição da minha câmera. Não dá, que fica muito. Opa! Acho que agora vamos lá. Acho que agora deu uma. Consigo fazer uma maluquice aqui. Acho que dá não, tem que. Vamos lá. Tem que deixar do jeito que estava antes. Oi, gente. Oi, boa noite quem está chegando. Oi. Boa noite para quem está chegando. Vamos fazer aqui sobre a live do período. Eu sei que algumas pessoas estão conseguindo me ver. Que além, semana passada acabei não postando. Porque a informação foi tão forte que bateu até um medinho. Mas vamos lá. Vamos avaliar então se você está vendo a reprise, tá? Se você gostaria de fazer alguma pergunta em relação à questão da pandemia, tá? Em questão aqui do Brasil, você pode fazer que eu posso responder através das cartas, tá bom? Boa noite, meu irmão. Cola fé, Laurão, cola fé. Vamos ver aqui. Ai, por que que eu fui mexer nesse negócio? Mas vamos lá. Acho que agora vai conseguir ficar em pé. Vai conseguir ficar em pé. Pronto. Vamos lá, gente. Primeiro, as discussões. Primeiro, a nossa conversinha informal. Tá, aqui tá frio. Aqui tá frio. A gente... Hoje é dia 11 de abril. Semana que vem, a gente tá entrando Perdão. Na quarta semana de distanciamento. Pelo menos desde quando teve o decreto do estado do Rio de Janeiro. Então, semana que vem a gente completa a quarta semana. A gente vai completar um mês. Na primeira semana em que a gente tirou a carta, depois de já ter transcorrido já alguns dias, a primeira carta que a gente tirou foi a carta da Lua. Cola fé, minha mãe. Cola fé, Louro, cola fé. A gente tirou a carta, depois foi a carta da Roda da Fortuna com o livro. E uma semana, vou até lembrar aqui para vocês, foi a carta da Torre, aqui pro Facebook, a carta da Torre com a carta da Montanha. O que eu achei super legal é que muitas pessoas ficaram... a informação que veio como uma bomba para esse dia, para essa semana, foi a possível demissão do ministro da Saúde, Henrique Mandetta. E que todo mundo que vem acompanhando
em que uma pessoa que estava sendo sensata, que estava procurando seguir todos os protocolos da Organização Mundial de Saúde, e que correu o risco de ser demitido. Em que ele mesmo se apresentou numa coletiva e ele descreveu que realmente a situação estava ponto, né? Que todo mundo começou até a casa dele a limpar, mas que foi conversado que ele continuaria. Então a gente conversa aqui, né, sobre essa ação da torre. É quando a gente muitas vezes a gente pode fazer duas interpretações, tá? Primeiro que o raio pode cair, né? O raio da torre ele atinge a cabeça, ele atinge o conceito, ele atinge a coroa. Então pode ser aquele que sobe, tem muita soberba, ou aquele que tem muito destaque, atinge para querer derrubar. Então, a possibilidade de ruir, a possibilidade da saída, sendo um grande golpe, né? Porque a torre acaba acontecendo um grande golpe, para justamente ter uma saída, ter um rompimento, ter uma libertação, e a montanha colocando, ó, da mesma forma vai acabar ficando. Só que a montanha, ela se torna um grande obstáculo, tá? É algo firme, é algo que as pessoas dão continuidade por muito tempo. E se torna um grande adversário. Então, tá correndo solto, falando que ele agora que ele seria agora um adversário político e que tem conchavo com não sei o que lá. Bem, o que importa é que as pessoas perguntam, poxa, você faz uma previsão de alguma coisa? Isso não é uma previsão normal, de uma leitura normal da vida. Aí parece até que aquilo ali vai acontecer e acaba não acontecendo. A gente sabe que alguma coisa aconteceu para não ser demitido, porque isso aqui seria um grande golpe, né? Mas uma coisa a gente tem como certeza. Pode ruir, pode realmente sair. Outra coisa que aconteceu muito essa semana é que muitas pessoas quebraram, romperam a questão do distanciamento social, tá? Então, uma das interpretações que nós fizemos para essa semana é que aconteceria isso. E, de fato, aconteceu. Muitas mais pessoas andaram nas ruas, muito mais pessoas fizeram um monte de coisa, romperam esse distanciamento. Então, o que eu quero de vocês? Eu vou tirar a carta, a gente vai tirar a carta, a gente, né? Todo mundo tá aqui juntinho. A gente vai tirar a carta, a gente vai tirar o presságio. E vocês vão poder fazer perguntas específicas. Quem está aqui no Instagram tem uma facilidade enorme para poder fazer pergunta, porque aqui embaixo na caixinha aqui tem uma caixinha com um ponto de interrogação. Aí você vai poder fazer uma pergunta, mas não é pergunta pessoal, não. É pergunta no geral sobre esse momento, tá? E aqui no Facebook eu tenho chat aqui, em que é fácil eu conseguir ver pelo chat as perguntas que as pessoas fazem, tá bom? Primeiro, vamos tirar as cartinhas. Como sempre, vou tirar uma carta do tarô e uma carta do baralho cigano, conforme a gente segue. E explicando novamente. Oi, minha irmã, cola fé. Falando novamente o seguinte, gente. O tarô, eu posso usar tanto o tarô, ele tá assim. O tarô mitológico e eu tenho o Witches Tarô. Deixa eu perguntar, quem é que responder primeiro que eu vou ver aqui se vocês querem tarô mitológico ou Witches Tarô? Quem responder primeiro aí eu vou escolher. Vai escolher. Estou acompanhando os comentários. Tararã. Tarô mitológico ou Witches Tarô? Quem escreve? Aguardando. Quem responde? A primeira resposta que aparecer vai ser o escolhido. Qualquer um dos dois. Mitológico, pronto. A Lúcia Maciel escolheu mitológico, então a gente vai no mitológico. Claudinha, saudade.
previsão de melhora logo ou mais para frente. Tá, eu vou tirar então, além dessa carta aqui, eu vou tirar uma carta para poder a gente ver em relação a isso, tá? Para eu já digo que eu já tirei. Hoje eu já tirei uma cartinha, mas eu vou revelar depois. Primeiro, eu vou dar prioridade nessa previsão aqui geral, tá? Uma carta do tarô e uma carta do baralho cigano. Lembrando, eu trabalho com todos os 78 arcanos do tarô, 22 maiores e 56 menores, onde 56 menores são divididos entre 16 arcanos da corte, que são figuras, né, são personalidades, e figuras são personalidades. E arcanos numerados de 1 a 10, que são os níveis. O que acontece? Os 22 arcanos maiores do tarô significam uma grande energia, tá? São os grandes arquétipos da humanidade. E os menores, né? A palavra sempre foge. Os arcanos da cor são personalidades. A gente também identifica, mas eles são personalidades. Então pode identificar muito também pessoas. E os arcanos numerados, eles falam de cotidiano, tá? De momentos que vão de 1 a 10, em que é algo que começa, no 5 é o meio de um caminho e o 10 é o ponto máximo. Nós viemos de semanas em que todas as cartas do baralho caíram, até agora, são 3 arcanos maiores. Falando que a situação ela é muito maior do que a gente imagina. Então, a gente aqui vai novamente, roleta russa. Vou embaralhar todos os 78 arcanos e vamos ver qual vai ser a carta que vai sair com uma energia principal para essa semana. Então, neste momento, meu pequeno minuto de oração. Hoje eu estou aqui com meu fiozinho, porque ontem foi sexta-feira santa, vim com meu fiozinho de babá. Peço licença a todos os senhores. A todos os seres responsáveis pela luz, pela energia, pela inteligência e pelo amor do mundo. Peço licença ao Senhor do Verbo, aquele que não tem nome, aquele que não tem tempo, aquele que não tem... E é responsável por tipos de informação que seja digno de receber a melhor informação neste momento, para que eu possa abrir as cartas e com isso ter melhor orientação para todos nós, especificamente para o nosso país, o Brasil, sobre qual é a mensagem para essa próxima semana em relação a esse momento que estamos vivendo. Vamos lá, embaralhando. Vamos lá, que eu quero que vocês mentalizem também, tá? Eu daqui, você daí. Mentalize também para poder vir. Não é para pedir informação boa, tá? A gente tem que pedir a informação mais correta, a informação mais fidedigna. Virou aqui, enquanto estava embaralhando, virou a carta da Imperatriz. Deusa Ceres, Deméter. A informação mais fidedigna. Aquela que for mais real, mais verdadeira, que nos ajude e nos auxilie nesse caminhar. A intenção desse jogo, dessa tiragem, é auxiliar a todos nós a saber como passar por essa situação por mais uma semana, tá? É um pouquinho de cada vez, para a gente poder... Oi, Michele! Quanto tempo mesmo, minha querida? Que bom te ver por aqui. Já tô tirando as cartinhas aqui, tá? Você tá em Portugal, né? Eu tenho um primo que tá em Portugal que também tá falando que, aliás, eu tô... Ai, ó. Nossa, olha só, gente, a combinação que caiu aqui. O mundo... Opa, peraí, vamos lá. O mundo, o pendurado e o 4 de copas, hein? Acho que agora o negócio é
se generalizou de uma tal forma. Engraçado, 21, né? 2 mais 1, 3. Pendurado, 1 mais 2, 3. E a carta que eu tinha visto antes virar a Imperatriz, que é o Arcano 3. Então, vamos ver aqui, então. Olha, tarô embaralhado, cortando aqui o tarô. Pá, pá. E tá aqui. Eu vou pegar essa carta que tá aqui na frente. A Zewa? Eu tô acompanhando. Tem um site que eu acompanho que é John Hopkins, que tem a informação atualizada. Né? Aí tá brabo, né? Demorou muito tempo para poder começar a tomar umas medidas importantes e agora tá bem extensa, né? A quantidade de exames que fazem, tá vendo que a contaminação é muito grande. Ó, tá todo mundo ouvindo aqui, hein? Hein, Cláudia? Foi o mundo, o pendurado e o 4 de copas, né? Eu estava embaralhando, tinha caído a carta número 3 eu tinha virado a carta número 3 da Imperatriz. A Imperatriz, ela fala de vida. Oh, maravilha, né? De algo novo surgindo, né? E as que caíram aqui ao chão foi o mundo, 21, 2 mais 1, 3. O pendurado, 12, 1 mais 2, 3. E o 4 de copas. Então, dá uma ideia assim, olha, realmente está se alastrando. O pendurado até coloca uma questão de período que vai ficar e vai se arrastar ainda por um bom tempo. O pendurado é um arcano de sacrifício. Né? O 4 de copas, ele fala... O 4 de copas no tarô mitológico é o momento em que a psique ela se deixa pelas irmãs. Então, as pessoas ouvem fofocas, as pessoas ouvem coisas que fazem com que elas atitudes erradas. E isso leva a quê? Isso vai levar justamente ao sacrifício, a ficar doente, né? Porque a carta do pendurado é um arcano da pessoa poder ficar acamada, ficar doente. O mundo está doente. Né? Saiu o mundo e o pendurado. O mundo está doente. E o que deixa muitas pessoas doentes é gente que fica falando para você não acreditar. Porque as irmãs da psique, elas fizeram de tudo para a psique não acreditar, achar que ela estava com uma coisa horrível e fez ela quebrar uma promessa. Lembrando que psique é alma. A gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que manter nossa alma digna, tá? Pergunta se esse vírus vai acabar aqui mesmo. Ih, meu amor, não tem vírus que acaba, não. A gente tem que melhorar essa... Tá? A Cláudia perguntou aqui pelo Instagram, esse tempo, né, vai durar até quanto tempo? No mês, na outra semana, quando eu tirei a roda da fortuna, eu falei, gente, na minha roda da fortuna, eu penso muito em períodos de estações. A gente está numa estação, né, a gente entrou no outono, a próxima estação é final de junho. São 3 meses. E a estimativa do Ministério da Saúde é chegar ao pico no mês de maio e a gente passar abril, maio e junho. Então, assim, a gente sabe que tem esse período aí, não vai acabar de fato, não vai acabar no estalar de dedos. Eu já estou falando isso, gente, olha, desde o início, desde março. Então, vocês têm que se programar e pensar no que vai ter que fazer de diferente na vida até lá. Eu tenho publicado texto falando da, da carta da Roda da Fortuna, tá no meu site, tá no meu Instagram também, tá? Eu estou falando sobre essa previsão. Não teve vídeo, tem o vídeo, tá? Tem o vídeo no YouTube também, tá no meu site também esse vídeo. Então, para poder assistir esse prazo, tá? Que coisas, quando saem com arcano maiores, elas têm sempre uma duração muito maior. E a Roda da Fortuna, ela me dá muito esse prazo, tá bom?
Mas agora vamos ver aqui. Vamos ver aqui essa previsão. Eu deixei de escutar e ver. Se não for de locais que são da saúde. Nem o site que eu estou me atualizando é o John Hopkins, tá? Atualização muito boa das informações mundiais, tá? As pessoas têm que aceitar. Tem que aceitar essa realidade, Lúcia. Tem que aceitar mesmo, tá? Não tem como. Não tem como. Se o Brasil, uma doença que estava erradicada, voltou, estava tomando vacina, é complicado. Não tem como esse vírus ele ir embora assim, não. Isso mesmo, aceitar é muito bom porque a gente cria, depois que aceita, toma providências e cria possibilidades, com toda certeza. Você não fica acomodado, tá? A gente tem que saber aquilo que a gente sabe que depende dos outros e aquilo que depende de você. E com isso você faz assim. E na previsão da Roda da Fortuna, eu falei isso. Bom, então, vai ser essa primeira carta aqui da frente, a previsão da semana. E pela primeira vez, nós temos arcano menor e é uma figura da corte. E essa figura da corte, eu fiz, ela saiu na previsão do mês de abril. É a previsão do mês de abril. Nós temos aqui os gêmeos Castor e Pólux no Cavaleiro de Espadas. Tá? Vamos lá. Como é que vai ser essa semana? De muitos debates. Muitos debates, e pior, debates que não chegam a lugar algum. As pessoas são bastante idealistas em quererem defender algum tipo de verdade, mas muitas vezes não é a verdade da realidade em si. É a verdade que vem dentro delas. É a verdade que muitas vezes você é levada a pensar daquela forma. Esses gêmeos aqui, eles adoram aprontar. Então, para eles, confusões eram combustíveis. Era o combustível para eles poderem se manter vivos. E eles eram muito conectados. E essa conexão fez que quando um deles morreu, que um era mortal e o outro era imortal. Quando um deles morreu, o mortal morreu, o imortal pediu muito a Júpiter que ressuscitasse, ou então que trocasse ele de lugar. Então eles depois passaram a viver assim, um vivia na Terra enquanto o outro estava no submundo, aí trocavam de lugar no dia seguinte. Eles nunca conseguiram mais ficar juntos na Terra e nem juntos no submundo. Até que uma hora os dois viraram estrelinha e se tornaram a constelação de Gêmeos, do signo de Gêmeos. Tá? Gêmeos adoram informação. E informação de tudo qualquer tipo. A questão é, será que você sabe filtrar a informação? Será que aquilo que você está levando a pensar, aquilo que você está conseguindo raciocinar, digamos assim, você está raciocinando mesmo com algum tipo de critério? Hoje no meu Facebook, na minha página pessoal, eu botei um link de um vídeo de uma aula de filosofia falando sobre o mito da caverna. É um vídeo de 1 hora. Em vez de vocês perderem, ficarem gastando 1 hora num seriado, 1 hora vendo um filme, gastem 1 hora com uma informação muito útil, que é um aprendizado. E falando sobre o mito da caverna, tá? O que eu achei bastante interessante é o seguinte, essa semana, na quinta-feira, eu fiz uma publicação tanto no Instagram quanto no Facebook, chamando as pessoas sobre a carta que traiu. Eu ia dar uma resposta qualquer, e ela podia ser verdade ou podia ser mentira. Mas eu estava realmente tirando cartas, eu usei o louco e o mago, invertido ou em pé, conforme estava saindo a resposta, e uma carta do tarô ou do baralho cigano para responder. Tive muito mais resposta via Instagram que via Facebook. As pessoas ficaram morrendo de medo. E tiveram algumas informações que poderiam ser mentiras, mas as pessoas tomaram como verdade. A carapuça serviu. O mais importante era isso. Se aquela informação foi passada para você e você sentiu que aquilo ali mexeu contigo, então aquilo ali era verdade. O que acontece? A verdade não pode ser levada como... E a gente tem muito medo desse insulto. Obrigada, Adri! E a gente leva muitas vezes a verdade como insulto. Isso define até bastante clientes consulentes para um jogo, tá?
Porque tem pessoas que não gostam da verdade. É claro que a gente tem que saber como dizer a verdade. A verdade, ela tem que ser de forma que a pessoa, ela... um tipo de saída para a pessoa, né? Eu me coloco assim. Eu tenho que ajudar a pessoa a ela sair disso. Né? Mas sabendo se preparar. E o que acontece? Adorei a aula, é uma professora de filosofia falando sobre o mito da caverna, né? Então tem a questão que foi Platão quem explicou. Você tem a entrada da caverna, aí você tem uma fogueira, aí você tem os amos, né? Amos ou ânimos da caverna, que são pessoas que ficam projetando imagens e falando, e um pessoal que fica preso no fundo da caverna, só vendo a vida na tela dessa caverna, né, no fundo da caverna, e só vendo as sombras. Deixa eu ver aqui, fui fazer o mapa do dito cujo e outras tiragens de internet bateram. E eu acho que para tudo saiu carta invertida, né? Saiu, eu tava falando, mago, pernas para o ar, apontando para baixo, é quando a carta sai invertida, quando está em pé normal. Né? Aí o que acontece? As pessoas que estavam no fundo da caverna vendo as sombras, elas acreditavam que aquilo ali era a vida, era a realidade delas. Elas não tinham nada para poder comparar, porque elas lembram quando é que nasceram ali, então era de uma certa forma manipulado. Eles eram manipulados por essas outras pessoas, ficavam gesticulando, fazendo qualquer coisa para poder imaginar sempre uma tela ali. E essas pessoas que manipulavam são pessoas que também estavam presas, elas não percebiam que elas estavam presas nessa caverna. Elas também estavam aprisionadas, porque o interesse delas era tanto de manipular os prisioneiros que eles também não saíam da caverna. Isso, a gente vê muita coisa que manipula, né? Só que quem estava preso na caverna acredita que é livre. Por quê? Porque eles pensam, porque eles raciocinam, porque eles dialogam, porque eles elegem líder, eles elegem quem é mais esperto. Mas todo mundo só conhece aquilo ali. E acha, e acredita que só existe aquilo. Até que alguém, o diferentão, é assim, não, não é só isso. Com certeza, a vida não é só isso. Só que é o seguinte, pelo mito da caverna, a caverna ela é íngreme, ela é funda e ela vai, sobe, né? Essa ela resolve sair, então ela sobe, ela passa por várias dificuldades, né? Porque imagine só ter que subir uma caverna, se machuca e vai. Chega até essa parte da fogueira, e quando chega essa parte da fogueira, ainda tá vendo uma luz muito forte. Assim, não, se aquela luz está mais forte que a luz da fogueira, ali tem alguma verdade. Então, ele vai até a entrada da caverna. O que acontece, gente, quando vocês estão assim, dormindo no quartinho com tudo fechado, né? Blackout. Quando abre e vem a luz, o que acontece? Tipo vampiro, não é? Você não aguenta a luz. Então, a primeira coisa que ele percebeu é que ele ficou cego com a luz do sol. Os olhos não estavam acostumados. E isso já é uma ideia de que quando você não está acostumado com a luz da verdade, a verdade da gente, né? Ainda mais de cara, assim, pá, de uma hora para outra, você fica cego, você não enxerga. Até que ele foi se acostumando, e quando os olhos dele foram se acostumando, ele foi vendo o mundo. Ele viu que tinha plantas, ele viu que tinha flores, ele viu que tinha árvores, ele viu que tinha céu, ele viu que tinha sol. Ele sentiu a brisa batendo no rosto. Ele ficou tão maravilhado com tudo isso que ele pensou assim: eu não posso ter isso tudo sozinho. Tem meus irmãos, minha família, tem a minha comunidade que está lá embaixo até agora presa. Eu tenho que voltar lá e trazer todo mundo para cá. Só que aí o que acontece com você? Você já encontrou a luz, você já encontrou a verdade. Aí você não satisfeito, porque você não quer se beneficiar sozinho disso,
Você quer salvar as outras pessoas. E se você quer salvar outras pessoas, você vai entrar de volta pro fundo. Só que assim, a descida, né? Você se machuca com a descida. Você desce, você vai de novo lá para as profundezas e você chega para as pessoas, né? Mas primeiro as pessoas. O que acontece quando você tá cheio de luz assim e você de repente apaga? Você fica cego. Você não consegue enxergar as sombras. Você não consegue enxergar nas coisas. Novamente, você precisa o quê? Se adaptar. Só que assim que ele chegou lá embaixo, as pessoas, elas falam assim, nossa, você tá todo machucado, você tá cego. O que aconteceu com você? Eu fui lá em cima. A vida é outra. Lá, a vida acontece realmente lá fora e todo mundo, não. Para ficar desse jeito, não mesmo. Eu vou ficar aqui. Aqui tem as coisas. Você não tem que sair, tem que voltar. Ainda procuraram convencer ele para ele não voltar para lá. Aí ele, não, eu vou voltar. Só que acontece, quem é que foi com ele para poder voltar? Quem também estava incomodado. Quem também ficou assim, poxa, eu também estou sentindo que aqui não é tudo. Eu tenho que ir lá para fora. Vocês imaginem só essa discussão que aconteceu lá embaixo. Depois de uma pessoa conhecer uma verdade, tendo falar com as outras pessoas que conheciam uma outra verdade, sendo que esse conhecia a verdade delas e tinha conhecido uma nova verdade. Ninguém vai conseguir se mexer para a nova verdade se dentro delas não existe essa vontade de conhecer algo novo e diferente. Isso mexeu muito comigo para eu poder analisar, para eu poder pensar, algo que eu estava já trabalhando nisso já tem um tempo, né? Que é sobre a minha palavra, meu conceito, a minha consulta é para quem? É para quem tem isso dentro da pessoa, que assim, que não é só isso. Que não é que a consulta é para se conscientizar, a consulta é para poder conhecer mecanismos, é para poder conhecer a si mesmo e também conhecer melhor o outro, porque tem muita gente que faz a consulta, mas que coloca o tempo todo a culpa do outro e só quer saber o que o outro vai, não analisa a si mesmo, não analisa a situação em si. Então, todas as minhas consultas, elas envolvem realmente muitas informações de análise. Então, a minha palavra, a minha consulta é somente para quem tem essa insatisfação dentro, de que não é só aquilo. Não é tendo que fazer, vou fazer uma magia, uma amarração para outro vir para mim, vou fazer. Sabe que não é isso. Sabe que tem coisas que a gente precisa tomar uma atitude para poder fazer. A gente precisa mudar alguma coisa dentro de nós para poder mudar a forma da gente enxergar o mundo lá fora. Então, esse é o resumo do mito da caverna de Platão, tá? E a gente vindo aqui para essa carta aqui do Cavaleiro de Espadas, né, que fala sobre discussões, da gente tanto uma verdade, defender tanto o ideal, a gente tem que tomar muito cuidado. Que primeiro, assim, o cavaleiro em questão de nível é um nível adolescente. Ou seja, às vezes você quer defender tanto uma causa, mas você não tem uma maturidade o suficiente para você se tornar, digamos, algum tipo de autoridade. Você fica muito empolgado. Deixa eu botar aqui mais alto para aparecer na câmera do Facebook. Você fica muito empolgado, muito mais com a informação do que com quem está ouvindo você. Repetindo, você fica muito mais empolgado com a informação, do que aquilo que você quer passar, qual é a verdade que você tem que passar, do que com a pessoa que está ouvindo, do que com a pessoa com a qual você está discutindo. Você não tá, de verdade, você não vai estar preocupado com a pessoa, você está preocupado com aquilo que você conhece. Tá? Essas discussões a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito cuidado. Porque, como é uma carta que fala de irmãos, então de haver discussões entre irmãos, irmão não necessariamente não significa de sangue, né? De fraterno, de pessoas que são iguais, são pessoas que estão no mesmo nível. Então tem que tomar muito cuidado. Então é uma semana em que a gente pode ter confusão, debate, discussão, gente fazendo tempestade em copo d'água.
Pois é, Lúcia. Acho que achei bastante interessante para você ter paciência, para você poder voltar para a caverna, para você ajudar outras pessoas. Quem é na nossa vida que está empenhado em trabalhar para poder ajudar a elucidar e abrir os olhos das pessoas para saírem da prisão que elas se encontram? Quem está empenhado nisso? Professores, terapeutas, são pessoas que ficam, são pessoas que ganham, conquistam conhecimento para poder ajudar as pessoas, aquelas pessoas que precisam se libertar. Esse seria o ideal de um político, de ser uma pessoa que toma conhecimento e que ajuda as pessoas que estão necessitadas para poderem também emergirem, né? Isso não tem nada a ver com política econômica, tá? É política de conhecimento. Então, o que a gente tem que tomar muito cuidado nessa semana? Tomar muito cuidado com discussões, com brigas, sem nenhum tipo de necessidade. Porque você pode ter um debate muito acalorado, você vai magoar alguém, você vai se magoar, você vai se sentir ofendido, você vai ofender alguém. A gente está numa semana de lua minguante, numa alunação de Áries. É uma alunação de Áries com Sol e Lua, de acordo com o mapa que eu publiquei, Sol e Lua de casa 12. É para tomar muito cuidado com essa alunação, porque Áries é bastante paranoico com o inimigo. Então, de Áries com Sol e Lua de casa 12, o inimigo está oculto, o inimigo é a própria sombra, o inimigo está dentro de você. O inimigo ele fica escondido até ser revelado. E fora que casa 12 são questões netunianas, né? Então, a pandemia toda essa proliferação. A gente tem que tomar muito cuidado, porque pode arrumar necessário. A gente tem que saber que tipo de guerra, que tipo de luta que vale a pena. Castro e Pollux queriam fazer qualquer coisa. Qualquer coisa para eles era o combustível da vida. Então tome muito cuidado com o teu combustível. Qual é o combustível que você tem na sua vida para você poder lutar por um ideal? Lutar por um ideal é muito importante. Agora, discutindo em Facebook enquanto você está sentado com a bunda na cadeira e você não faz nada, ou você muito menos é a pessoa atingida, você vai ter que se confrontar consigo mesmo. Senão você vai cair em contradição e você não vai gostar da verdade. Que as pessoas apontem qual é a verdade que você está vivenciando. Então tome muito cuidado com essas divergências de visão e de situações. Agora a gente vai embaralhar carta do baralho cigano para acompanhar essa carta do Cavaleiro de Espadas. A energia que vai estar acompanhando. Esse aqui é o Esmeralda Lenormand. É o baralho cigano que eu trouxe para o meu distanciamento social. Bom, embaralhado. Então, vamos aqui tirar a carta daqui da frente. Ai, que bonitinho. E a carta aqui que nós temos é o buquê. Eu gosto muito do buquê nesse baralho. Aumentar aqui o tamanho para a altura para o pessoal ver no Facebook também. O quanto que ele é colorido. Eu gosto muito dessa carta quando ela quer falar para mim sobre diversidade, tá? Deixa eu ver, aproximar aqui a câmera no Instagram para ver quanto que é colorido e aproximar aqui na câmera do Facebook quanto que a distância está meio acinzentada na imagem, tá? Essa carta para mim ela fala muito de diversidade, tá? São várias flores, são várias cores. Então ela fala de alegria, fala de contentamento, fala que a vida é breve. Fala que existem momentos de que a gente tem que aproveitar na vida, que a gente tem que saber agradar, que a gente tem que saber presentear, não só os outros, mas a gente mesmo. A gente tem que florir, a gente tem que se enfeitar, tem que encontrar uma beleza. Sua carta preta, né, Lúcia? O quanto que é importante. Agora, ela me chama muita atenção com essa questão, a diversidade. Aí, quando a gente soma, eu não sei se para vocês o baralho está vindo como efeito espelho, porque no Instagram, a câmera para mim tá o Cavaleiro de Espadas. Não, no Facebook tá o Cavaleiro de Espadas e o buquê direitinho. No Instagram tá
ao contrário. Então, quando eu quero unir essas duas cartas para interpretação, eu vou falar sobre a gente tem que saber lutar para que tipo de ideal, a gente tem que saber, muitas vezes, dosar as nossas palavras. Né? Que nem quando a gente tem uma arma e dentro dessa arma, em vez de sair uma bala, sair uma flor, da gente usar o nosso conhecimento ao nosso favor. Não é para impor nada para ninguém. Não é para poder insistir com quem está disposto a abrir a cabeça, a se conscientizar. É você compreender a diversidade que existe e que isso não significa que a pessoa esteja errada. Vamos, nesse período, né, a gente sabe quanta informação está errada, né? Mas vamos lá. Todas são flores, mas cada uma é de um jeito. Às vezes a gente tem que adaptar a nossa linguagem, adaptar a nossa forma de se comunicar de acordo com aquilo que a outra pessoa é capaz de compreender. Mas muitas vezes, assim, a gente tem que pensar, eu penso muito nisso, tá? Afinal de contas, eu sou uma mensageira. Eu tenho que ser responsável por aquilo que eu falo, mas a responsabilidade de como entender é sua. É você que tem total responsabilidade, você compreende aquilo que eu falo. E é doido isso, porque isso acontece muito em consulta, de que eu falo uma coisa e depois a pessoa ela vem com algum tipo de retorno, ela dizendo que entendeu outra. E como eu coloco meus consulentes, olha, grava a consulta. Quando ele diz, ouça de novo o áudio que eu passei, que não foi isso que eu falei. Você vai lá, ouve de novo, tem razão, você não falou isso. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente é responsável por aquilo que a gente fala. Então, nada de propagar mentira, nada de propagar coisas que a gente fica no calor da emoção. A gente tem que compreender e entender de que por onde a gente passa, agora que eu botei a carta do buquê aqui do lado, por onde a gente passa, a gente tem que deixar flores. A gente tem que plantar flores. Tem algumas pessoas que vão colher, outras não. Outras vão preferir ficar reclamando. Mas se você tem consciência do seu ideal, se você tem consciência da verdade, daquilo que você conhece, então leve essa verdade. Leve até onde você acredita que vale a pena. Mas não insista em convencer quem não está aberto ao diálogo. Que nem nesse mito da caverna do Platão. Tem gente que não está disposta ao diálogo. Então não adianta. A gente tem que dizer o quê? Namastê, namastreta. Né? Se a pessoa quer insistir em alguma coisa em que a gente, assim, poxa, desse jeito não vai dar certo, deixa, gente, liberta. A outra pessoa ela é responsável por aquilo que ela faz e por aquilo que ela escolhe, tá? Por isso é muito importante a gente procurar compreender como é que a gente se comunica, como é que a gente quer, porque tem gente que convence na agressão, quer convencer na agressão. Naturalmente eu vejo quem é agressivo. E eu sei como é que a pessoa é por trás. Aí eu mando mais um recadinho para você. Para você. Eu sei que você está vendo, ou você ainda vai ver na reprise dessa live. Parabéns pela tua mudança. Você parou de compartilhar fake news. Você parou de copiar mentiras. Coisas realmente que não devem ser incitar de algo contrário. Sabe por quê que eu sei? Porque eu sei que você tem contatos, você passou a ouvir pessoas que você conhece que trabalham na rede pública ou que trabalham no sistema de saúde. E essas pessoas estão contando para você o que está acontecendo. Parabéns pela tua mudança. Você está evoluindo, tá bom? Ai, que bom! Então, a gente aqui agora está com essa previsão. Agora eu vou tirar a cartinha separada, que perguntaram por quanto tempo que isso vai durar. Vamos lá. Tempo. Tá pelo baralho cigano. Vamos tirar aqui. Quem está chegando agora,
Tá, a live já tá, ó, no Facebook já tem 45 minutos. Mas eu vou deixar gravado. Vai ficar gravada, tá? Para poder assistir desde o início, que eu falei um bocado de coisa boa. Olha, eu tô abrindo aqui. Tô abrindo aqui e eu vou tirar uma carta para poder dizer por quanto tempo a situação vai durar. Olha só. Mais cedo eu tirei uma cartinha para tirar sobre isso. Eu tirei do baralho cigano. Foi a carta da âncora, tá? A carta da âncora diz que é um período que ainda vai perdurar. Vai ficar por um tempo e vai perdurar. Vai demorar. Aí, a carta tá aqui, a carta do navio. Não vai ser rápido. Não. O que a gente coloca até na questão do navio, né? O navio, ele fala até mesmo de trocas comerciais, ele fala de viagens de longa distância. Então, é um tempo de longa duração. Uma coisa que eu gosto muito de explicar no meu curso de baralho cigano. Isso aqui é um objeto, é criado pelo homem, é uma grande construção. Então, tudo que é criado pelo homem depende de quê? Depende de um esforço, depende de uma dedicação, depende de seus sentimentos, depende do seu foco, depende da sua meta. Então, tudo aquilo que é construído pelo homem depende muito da sua ideia, do seu coração, do seu esforço. E navio, gente, navio é longa duração. E fala do preparo. Eu gosto também de explicar essa carta. É mesmo! O navio. Porque uma coisa que a gente também lê, em vez do navio, a gente também vê sobre o mar, né? Muitas vezes tem leituras que a gente fala muito mais sobre o mar do que o meio de transporte de locomoção. Tem cartas do baralho cigano que, além do navio, vou tirar aqui, peraí. Além do navio, vem um avião, né? Porque é uma carta que fala sobre meio de transporte. Navio a gente precisa de bagagem. Navio a gente leva 3 meses, tem gente que fica 6 meses embarcado. E você precisa de bagagem para você poder ficar por tanto tempo dentro desse navio. Pois é, mas vai acontecer. Qual é as coisas que vem se repetindo? A palavra que todo mundo fala, tá todo mundo dentro do mesmo barco. Aí tem textos falando, mentira, ninguém tem barco, a gente está todo mundo no mesmo mar. Mas uns têm barcos, outros têm iates, outros só têm um pedaço de madeira para poder se segurar. Fica essa questão para a gente poder analisar. No que você está se segurando? O que é que você está carregando para poder se preparar? Porque você vai ter que se preparar e uma preparação consciente. Manter a minha saúde mental. Até agora tudo tranquilo, mas com uma boa sagitariana e filho de gêmeos já surta do nada. Então, é uma carta até bastante de referência de Iemanjá, e a carta que eu tirei mais cedo, a âncora, também tem uma referência muito grande de Iemanjá. Então, ó, saúde mental, gente. E na preparação de um navio, a gente tem que saber que, por exemplo, quando você vai viajar e você vai passar tanto tempo num lugar, o que você carrega na tua mala? Você não pode levar muito peso. E depende do peso que você vai levar, depende daquilo que você vai cruzar. Semana passada foi a carta do navio, a carta da montanha. O navio é o único que cruza, que consegue ultrapassar uma montanha. Porque como a montanha ela leva um tempo para você poder ultrapassar, esse navio consegue contornar a montanha. Então a gente sabe que é o seguinte, o período é lento, o período tem algo de duvidoso? Tem, porque você não tem certeza realmente daquilo que vai acontecer, sabe que a tendência é piorar, mas tudo leva a crer que a gente consegue algum tipo de controle. A gente sabe que a gente precisa se preparar, então a gente se prepara mesmo. Esse se preparar, se você tiver que estudar, se você tiver que se aperfeiçoar, se aprimorar, o que tiver que fazer online, você faz online, porque isso aqui vai durar. Vai durar um bom tempo, mas você conseguindo ter a cabeça para poder se preparar e ver o que é necessário, para poder ultrapassar esse período, você consegue ultrapassar.
né? Uma coisa que eu também falo, eu gosto muito de lembrar, é que a gente não sai do porto por nada. A gente tem uma meta, a gente tem um objetivo, a gente tem um destino. Qual é o seu destino? Aonde que você está querendo chegar? Se você sabe aonde que você está querendo chegar, então você sabe qual é o navio que você vai pegar e o que é que você vai levar. Se você até agora está perdido, e qualquer navio serve, qualquer coisa que você for levar, você vai estar lá no navio, você vai estar à mercê das situações. A gente fica à mercê das coisas, tá? Porque no navio, quando ele levanta, você vai estar em alto mar, você vai estar à mercê de tempestade, à mercê de várias situações de confinamento. Gente, navio também tem confinamento. Também tem confinamento. Agora, você imagine só você passar por situações limitadoras, porque você está limitado. Porque se você se jogar em alto mar, o que vai acontecer com você? Você vai morrer. Então, não é hora de abandonar o barco. Não é a hora de você fazer qualquer coisa, é de você se planejar. E nesse planejamento de você escolher a bagagem, qual é a bagagem que você vai escolher? Qual é o tipo de conhecimento? Vai fazer história higiênico? Ou você vai encontrar alguma forma de você poder dividir conhecimento, compartilhar alguma coisa? É muito importante a gente estar sempre trabalhando. Por isso que eu tiro uma carta para a semana. Que a cada semana a gente caminha passo para a gente poder saber como a gente vai lidar com tudo isso, tá? Então, esse tempo, viu? Vamos levar um tempo. Ainda vamos botar lá 3 meses? Vamos botar. Eu não costumo fixar tempo. Ó, só para ver aqui, a autora colocou aqui na carta do navio, do Esmeralda Lenormand, 3 anos. Eu tô colocando aqui uns 3 meses, tá entendendo? De verdade, os 3 anos aqui, esse vírus vai estar circulando, vai estar fazendo alguma coisa. Agora, a situação do jeito é mais intensa. Então, eu vou colocar aqui em torno de uns 3 meses, tá? Acompanhe a curva, acompanhe as notícias fidedignas, o site que se atualiza com o Ministério da Saúde, porque as coisas elas vão seguir um determinado curso. Então, prepare-se. Sabe que isso não acaba em um único mês. Tome muito cuidado com qualquer coisa que faça com que você quebre, faça alguma coisa que você entende que não é aquilo que você tem que fazer, tá? Queria saber se mais alguém tem alguma pergunta para fazer sobre essa questão aqui da pandemia, né? Tanto quem está aqui no Instagram como quem está aqui no Facebook, para poder ver, tinha para poder tirar. Deixa eu ver aqui. Ah, ah. Adriele. Olha, eu nem lembro a resposta que dei. Acho que dei a resposta que aquele cara. Esse é um negócio de peixe, né? O cara fugindo, só ia te usar, depois fugir com o porto, né? Em cada porto e... deixa eu ver aqui. Ninguém tem nenhuma pergunta para poder fazer? Mais alguma questão? O Brasil vai sofrer muito, com muitas mortes, ou conseguiremos controlar? Você quer pelo tarô ou pelo baralho cigano? A resposta. Por nada, Cláudia. Vamos lá, Lúcia. Você quer pelo tarô ou pelo baralho cigano a resposta da tua pergunta? Tarô. Então vamos lá. Eu tô abrindo em leque aqui o tarô.
em leque, né? Tô espalhando aqui as cartas do tarô. Veio uma carta aqui que eu cheguei a embaralhar e eu falei com a carta, né? A carta que havia virado. Veio a carta da Imperatriz. Então, Imperatriz é vida, né? Ai, veio um arcano maior aqui para dar um alívio. Veio uma grande bênção. Mãe. Então, olha só, a gente sabe com a história da Deméter, né? Enquanto que a Deméter sofreu pela perda da filha, né? Enquanto que ela fez de tudo possível para poder recuperá-la. Vamos sofrer sim. Vamos sofrer com morte. A gente vai chegar a ter o controle. Eu acho o seguinte, é porque não foram mas o número de nascimento, mas acho que vai estar nascendo muita criança também, né? Já que a carta da Imperatriz ela fala de nascimento, falam de coisas boas, coisas novas surgindo, que na verdade a Imperatriz, a Mãe Terra, ela cria um escorpião, assim como cria, sei lá, um gatinho. Para ela tudo isso é vida, para ela tudo isso faz parte do mundo, né? Então, assim, a gente vai conseguir ter um controle, mas eu acho que primeiro se prolifera, tá? Porque tem a questão da proliferação da imperatriz. Vai pipocando, né? Aí depois a gente vê. Então, a gente tem que pensar também por esse. É uma carta de multiplicação, imperatriz multiplica. A gente vai sofrer com a perda de muita gente, né? Muita mãe vai chorar pela perda do filho. Isso aqui eu acho uma coisa bastante interessante, tá? Tem muita mãe chorando perda de filho. Não vai ter tanto filho perdendo pai, não. Muita mãe perdendo um filho. Mas depois, vamos lá, até pela história, consegue fazer alguma negociação, alguma coisa consegue recuperar, tá? O quanto é importante a gente ser perseverante. A gente tem que ser muito perseverante para poder passar por tudo isso. Se esses desastres naturais também são parte do ensinamento e elevação espiritual que o Covid-19 veio nos trazer. Eros, você quer que o tarô ou o baralho? Já vou escolher para você, que vai ser o tarô que vai responder. Olha, veio um 8 de ouros aqui para poder responder para você, tá? Isso aí é parte natural, tá? Pelo visto, né? Eu gosto muito de ver o 8 como uma questão de aperfeiçoamento, é natural, faz parte do aperfeiçoamento que a gente sente na pele, na matéria, na carne, né? Já que é uma carta de, de, de matéria, desse desenvolvimento, desse aperfeiçoamento, né? Que às vezes a gente tem que aceitar o trabalho para você poder aprimorar, né? E a gente fica realmente bastante culpado. Então, pode ter até mais algum outro tipo de situação da Terra se mexendo, da Terra fazendo alguma coisa para poder chamar a atenção. Quando a gente vai estar ocupando certas coisas, mas é uma questão muito física, uma questão muito material, uma questão da gente poder se aperfeiçoar e ver que existe escassez, os recursos são escassos, que a gente tem que cuidar melhor daquilo que está ao nosso lado, a terra é a nossa casa, a gente tem que cuidar melhor, não é só dinheiro. A gente tem que prestar atenção que se a gente, da onde que a gente tira o nosso sustento, aquilo ali tem que se renovar, aquilo ali tem que ter uma maneira de poder se recuperar, porque o tempo que a gente utiliza, a gente gasta, a gente utiliza aquele recurso, não é o mesmo tempo de recuperar. Então a gente tem que pensar muito nisso. Aí é um ensinamento para poder a gente ter, tá? Agora, como vê uma carta do naipe de ouro, então isso é muito matéria, isso é muito físico, isso é uma coisa que a gente sente muito. A gente passa por privação, a gente passa por um determinado problema porque a gente precisa entender melhor. Porque tem muita gente que. Beijo, minha irmã. Tem muita gente que fica assim, só plano da teoria, as pessoas não entendem. Money, money, money. O pessoal vai muito no money, não aceitando, não se conscientizando de que precisa fazer algum tipo de mudança. E o vulcão que entrou em erupção. Ainda falaram que quando tem esse tipo de terremoto, acaba tendo tsunami depois, que a última vez que aconteceu isso, teve tsunami. Tá? Então, isso aqui é aperfeiçoamento, a gente compreender de onde que vem os recursos e que a gente tem que se aperfeiçoar naquilo que a gente faz. Evitar o desperdício. Saber que se você compra uma cenoura que tem o talo da folha, o que você vai fazer com a folha, que não é jogar fora. Mesmo que você poder alimentar animal, ou você coloque na terrinha para você poder adubar uma planta.
mas de que você vai estar fazendo porque você está utilizando o recurso para você não jogar, não desperdiçar. É muito importante esse tipo de situação para a gente poder entender, para a gente conseguir ter essa evolução, né? E a evolução é através, não é só mudar bem, é na porrada. Mais alguma pergunta que alguém tem que fazer? Agora não tem nem como. Faltam 25 segundos aqui para encerrar a live aqui no Instagram e eu vou encerrar a live aqui também no Facebook, tá bom? Amanhã eu vou publicar a previsão, vou publicar também o vídeo com explicações e aguardo vocês muito. Compartilhem. Beijo, gente. Tchau, tchau. Fé. Vamos perseverar. Vamos aqui.